Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, né? A única mesa redonda que é mesa redonda do comentário esportivo de futebol no Brasil. Você sabe que os nossos temas aqui, eles cercam fora das quatro linhas de jogo do futebol brasileiro, seja no âmbito nacional ou internacional. Como vocês já puderam reparar, do meu lado esquerdo, lado direito da tela, temos aqui o meu fiel escudeiro, né? Mais um membro da equipe, analista, né? Um dos analistas da equipe Toque de Classe Futebol no Outro Nível, o senhor Diógenes Cavalheiro. Diga olá para os colegas. Olá, tudo bem? E falar o que eu mais gosto de falar, que é futebol. Ele tem que falar essa frase mesmo. Do meu lado direito, lado esquerdo da tela, voltando ao Toque de Classe, porque ele faz parte do time Toque de Classe, né? O narrador, o comentarista Fábio Marcondes foi reconvocado, né, Fábio? Diga olá para os colegas. Olá, tudo bem? Estamos aqui para tratar dos assuntos que serão pautados à mesa com muita classe. Que é o Toque de Classe, né? É o Toque de Classe. Perfeito. Então, o tema do nosso programa de hoje, e aí geralmente quando eu falo o tema assim, né? Eu acho que não é espinhudo, né, Diógenes? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. O tema do nosso programa nós vamos fazer uma análise da convocação do técnico Adenor Leonardo Bach Populatite para a Copa do Mundo 2018 aqui na Rússia, que nós estamos aí alguns dias do início da Copa do Mundo, certo? Então vou discorrer, os meus colegas e você também em casa, raciocinando sobre as variáveis que os nossos colegas e eu também nós iremos criar acerca do tema a respeito desta convocação, perfeito? Vamos repetir a convocação aqui, vamos começar por posições, certo? Fábio e Diógenes, vamos começar com os goleiros, certo? Vamos começar com os goleiros. Ele convocou para as metas brasileiras, antes de falar de goleiro, é só responder sim ou não, tá? Sim ou não, tá? Você gostou da convocação do Tite? Não. Ok. Você gostou da convocação do Tite? Mais ou menos. Não respondeu nem sim nem não. Vamos lá. Goleiros. Nós temos os goleiros Ederson do Manchester City, o Cássio do Corinthians e o Alisson da Roma. Senhor Diógenes Cavalheiro, posso começar com... Como é que o senhor analisa a disposição do quadro de arqueiros nacional? Rápido, sucinto. Eu acho que são os três goleiros que ele convocaria naturalmente, né? Você tem o Alisson, que é o goleiro que para ele é o goleiro mais confiável hoje no Brasil. Tem o Ederson, que é um goleiro que está muito bem no Manchester City. Inclusive, eu acho que, para mim, na minha opinião, na minha ótica, ele deveria ser titular, não o Alisson. E o terceiro goleiro é o goleiro realmente de confiança do Tite, por ter trabalhado muitos anos com ele, que é o Cássio. Então, em relação dos goleiros que ele iria chamar, seriam realmente esses três. Perfeito. Senhor Fábio Marcondes, agora sobre os nossos arqueiros, né? O Brasil, que em Copa do Mundo sempre apresenta goleiros magníficos ao longo desde as suas participações, desde o início, o único país que participou de todas as Copas do Mundo, o que não significa nada em termos de organização. Participamos de todas as Copas do Mundo desde 1930, mas o futebol brasileiro, no que tange a organização, nós somos ainda, né, infelizmente, embrionários. Mas, voltando à questão dos goleiros, como é que você analisa a escolha desses três profissionais? Alisson, eu não acho que deveria ser o titular. Sim. Eu faria aí uma observação, não levaria o Alisson. Sim. Levaria o Vanderlei do Santos ou o Marcelo Groi do Grêmio, que fizeram uma temporada, 2 temporadas, aliás, fizeram muito boas. Foram observados? Foram, mas acho que não foram da maneira que deveria. Então eu levaria ou o Groi ou o Vanderlei, enfim, não foram. O Ederson, por merecimento, porque fez um bom campeonato pelo Manchester City, a ponto de ser campeão, inclusive. Perfeito. E o Cássio, foi o que o Diógenes falou, é o homem de confiança dele, assim como o Filipão levou o Henrique da outra vez. Então, quer dizer, são os homens de confiança. Todo técnico tem esse homem de confiança. E o Tafarel é quem convoca os goleiros e não o Tite. O Tafarel chegou no Tite e falou, quero o Alisson, quero o Ederson, e você escolhe mais um. Então, ele escolheu o Cássio. Então ele deixou um goleiro para a escolha dele. Sim. E os outros dois... É o Tafarel que é o responsável pela preparação dos goleiros. Falou, pode convocar o Alisson, pode convocar o Ederson,
que são os 2 melhores goleiros que a gente tem no momento. É um goleiro, o Carlos Taffarel, para gerações mais novas, é um goleiro que tem certa experiência em Copa do Mundo, né? Agora, saindo da questão das metas, né? Naquele bate-bola que estamos fazendo a respeito das posições. Os laterais, nós temos Danilo, do Manchester City, o Fagner, o Felipe Luiz e o Marcelo. Dessa turma aí dos laterais, os incontestes são Felipe Luiz e Marcelo. Os 2, na minha opinião, eu abro para aquele monte de vírgulas e senões. Senhor Fábio Marcondes, como você analisa a convocação dos laterais? Danilo caiu no colo, porque o Daniel Alves machucou. Sim. Mesmo não gostando do Daniel Alves como jogador, vejo que ele na atualidade seria, entre aspas, titular absoluto, porque o Brasil, depois do Cafu, ficou carente de um lateral esquerdo de ofício na seleção brasileira, de ofício na seleção brasileira. Tem o Daniel Alves, que para muitas pessoas é um supra-sumo, para mim é um jogador comum que deu sorte no futebol. E o Danilo pegou a chance que apareceu e está com ela na mão. O Fagner é o reserva de luxo. Quebrou o Danilo, põe o Fagner, que é o outro homem de confiança. O titular vai ser o Danilo, segundo você. Que é o outro homem de confiança do Tite, mesmo porque o Tite recuperou o futebol do Fagner. Para quem não lembra, o Fagner, quando veio do Vasco quebrado em 2012 para 2013, quem recuperou ele no Corinthians foi o Tite. Exatamente. Então, quer dizer, é um homem de confiança do Tite. Ele já ia começar aquele ping-pong de ir para um clube ou outro. Porque até então o Fagner era reserva do Edilson. Isso. Então, quer dizer, ele é o homem de confiança do Tite. Felipe Luiz é a mesma esteira do Marcelo. O Felipe Luiz só vai jogar se o Marcelo quebrar na lateral, ou o Felipe Luiz pode até atuar como meia de ligação mais lá na frente. Por isso que ele está lá. Fez uma campanha regular no Atlético de Madrid, mas não é para ser titular. Perfeito. E o Marcelo acontece, né? Não tem que... Há controvérsias. É aquele jogador também que jogou bem no Fluminense, caiu nas graças do povo depois do Roberto Carlos. A gente também não tem um outro lateral esquerdo que possa ser aplaudido. E perfeito. E acabou sendo o que tem para hoje. Vamos para o intervalo. No retorno, o senhor Diógenes Cavalheiro continua discorrendo, né, e analisando sobre os laterais. Já voltamos com um toque de classe futebol no outro nível. Voltamos com um toque de classe futebol no outro nível. Antes do intervalo, o nosso querido Fábio Marcondes estava discorrendo a respeito do tema dos laterais. Diógenes Cavalheiro sobre os 4 laterais convocados. Vamos lá. Vamos começar pela lateral esquerda. Marcelo é um dos melhores laterais do mundo. Ponto. Ele tem que ser o titular da seleção brasileira. Sim. Felipe Luiz é um lateral muito defensivo, mas apoia muito pouco. Então, na verdade, é o que nós temos de melhor depois do Marcelo. Né? Lateral direita, concordo com o Fábio. A posição de titularidade da Copa do Mundo para o Danilo cai no colo, devido à contusão do Daniel. E discordo do Fagner. Lateral fraco, não sabe apoiar, bate muito, mas é uma pessoa que o Tite gosta. Então, é convocado. Temo acontecer com ele, o que aconteceu com o Leonardo em 94. Quando teve a oportunidade de jogar titular, ser expulso, e não foi o caso do Leonardo, mas pode acontecer o caso do Fagner, de repente, de ter uma entrada criminosa, ser expulso e prejudicar o Brasil na Copa do Mundo. Eu corroboro com você. Eu só do Fagner, eu acho que ofensivamente ele é muito eficiente, mas defensivamente ele deixa a desejar um pouco. Sim. Agora, dando prosseguimento ao pleito, nós temos os zagueiros aí. Eu acho, amigos, que o pessoal, não sei a opinião de vocês, mas acho que o pessoal de casa vai na mesma linha que a minha. Miranda, Marquinhos, Jeromel, ok. Eu acho que quem distou é o Thiago Silva. Fábio Marcondes. Não devia nem estar lá. Então vamos lá. Você acha que os 3, ok? Miranda, excelente. Perfeito. Miranda vem num crescente, fazendo bons campeonatos. Foi bem. Porque você jogar num time da Inter de Milão, que tem uma qualidade técnica hoje inferior, o campeonato italiano caiu muito de qualidade. E você ser zagueiro, titular numa Inter de Milão, tem que ser titular mesmo. O Miranda vem fazendo um bom papel. Perfeito. Marquinhos
fez uma boa temporada no Brilhante PSG, zagueiro. vem no acrescente desde quando bom. foi revelado no Corinthians, campeão da Copa São Paulo, foi lá para fora, cresceu, amadureceu e hoje é um bom jogador. Jeromel, merecidíssima a convocação de Jeromel. Um dos melhores zagueiros da temporada passada do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. No Pode Brasil falar não há até melhor. que do mundo até o Jeromel pode ter. Muito No Brasil bom não há jogador. melhor. Muito bom jogador pelo Pedro alto por Jeromel. baixo, uma antecipação esplendorosa. Thiago Silva. Aí já não... Um capitão de uma seleção mundial que chora numa semifinal, não Copa devia do nem Mundo estar dentro lá. de casa. As Dentro coisas não de são casa, assim. não devia estar lá. Infelizmente. Eu tinha falado uma das tribunas que eu participei do telejornal com o Reinaldo Moreira. Ele me convidou para falar a respeito da convocação e eu disse que tomara que tenham feito algum trabalho com ele emocional para ele não ter... Da mesma coisa com o Fagner também, questão defensiva. Ok? Ok. Jorge Cavalheiro, os zagueiros. Eu tenho que discordar deles, né? Porque senão não sou eu. Para mim, são os 4 melhores zagueiros que nós temos no Brasil hoje. Sério? Falando posição. Perfeito. Posição. Ótimo. Não vou falar da questão psicológica do Thiago Silva, que na Copa passada deixou a desejar. Mesmo eu achando isso não tão importante. Perfeito. Mas, como jogador, posição, a maneira que joga, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Jeromel, no Brasil não há melhor. Tá. Avançando agora na nossa cancha, né? No nosso time, nós temos os meias: Casimiro, Coutinho, Fernandinho, Fred, Paulinho, Renato Augusto e William. Vou repetir o que eu disse para o Reinaldo e para os colegas numa participação no telejornal aqui da RVC. Ali, para mim, dentro do raciocínio titiano, todos ali são plausíveis de convocação. Aí você tem que puxar para o lado técnico da coisa, né? Aquela coisa, mas será que... Não? Eu não entendo esse Fred aí. Jorge Cavalheiro. Vamos lá, né? Casemiro, primeiro volante de primeira linha. Porque ele evoluiu quando era um jogador do São Paulo e hoje que é o jogador do Real Madrid, é impressionante. Coutinho, não há melhor, tá? Você pega o Fernandinho, é ótimo jogador, fez uma grande temporada, não há o que discutir. Paulinho é uma pessoa que joga bem com o Tite. O Tite trabalha muito bem o Paulinho. Aí os vão dizer, mas está jogando no Real Madrid, no Barcelona. Se você reparar o Paulinho jogando no Barcelona, ele joga igual ele joga na seleção brasileira. Então, o técnico de maneira sábia está trabalhando o Paulinho da mesma maneira. Renato Augusto, para mim é o maior equívoco do Tite. É um jogador de confiança do Tite, mas que eu jamais convocaria. Acho lento, acho obsoleto, acho jogador fraco. Mas para o pensamento titiano, dentro do raciocínio dele, é o que tem de melhor para ele. O William, fantástico. É um jogador realmente que bom, vale a pena você ter dentro de uma seleção, ainda mais quando você tem defesas fechadas. Sim, e o Fred? Eu não sei quem é Fred. Eu não sei o que o Fred estava dentro da seleção. O atacante, né? Joga num campeonato fraco, que não tem visibilidade. Eu nem sei o que o Fred fez na temporada passada para dizer merece convocação. É política de cota do Shakhtar Donetsk. Então, na verdade, para mim, é uma vaga que poderia ser trocada por um jogador que esteja jogando no Brasil de meia, qualquer um. Qualquer um jogador de meia no Brasil hoje destacado. Arthur, por exemplo, Arthur mereceria no lugar dele. Perfeito. Vamos lá, que o tempo urge, senhor Fábio. Fale sobre a principal parte do campo, que é o meio de campo, onde jogadas são criadas. Analise as convocações, por gentileza. Vou ser bem rápido, até para não esticar. A gente vai chegar no ataque. Casemiro, perfeito. Apesar de eu ter as minhas críticas em relação ao Casemiro, depois que ele saiu do Porto, ele evoluiu muito no Real Madrid. Hoje é o melhor primeiro volante do futebol internacional, ponto. Coutinho, cresceu demais no Barcelona. Fernandinho, uma baita convocação também. Fred... Ninguém entende nada. Entendeu? Fred... Tá tranquilo. Não tenho o que falar do Fred, porque o Fred está jogando o Shakhtar Donetsk, que a gente não consegue nem acompanhar. Os demais... Paulinho. Boa convocação. Renato Augusto, perfeita colocação do Diógenes.
E o Está um pouquinho ultrapassado. E o William, perfeito para jogar no Renato time. Augusto depende muito das condições físicas. Sim. Né? O jogador que vive machucado. Mas o William... na E o minha William é o opinião, seguinte, para jogar num time fraco como o Chelsea, se é o que ele está jogando... o que ele está fazendo... O time, Perfeito. perfeito. Bom, senhores, vamos para o nosso último intervalo no Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Depois do intervalo, vamos falar sobre o ataque da seleção brasileira. Já voltamos. Pois então, amigos, estamos voltando com o Toque de Classe Futebol no Outro Nível para o nosso último bloco, discorrendo a respeito da convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo 2018. E aqui, o senhor Diógenes Cavalheiro, o senhor Fábio Marcondes, falamos já sobre goleiros, laterais, zagueiros e o meio de campo. E vamos rapidamente, ou não, dependendo do que eu ouço aqui, os colegas em casa vão ouvir também. Vamos falar sobre os atacantes da seleção brasileira. O Tite chamou, vamos lá, Douglas Costa, da Juventus, o Gabriel Jesus do Manchester City, o Firmino do Liverpool, o Tyson do Shakhtar Donetsk e... Eu tô rindo. E o último é o senhor Neymar. Perfeito? Vamos começar com ele, Diógenes Cavalheiro, desses 5. Vamos lá. Douglas Costa é um que foi na rebarba, porque ele perdeu muito espaço na seleção brasileira. E no final das contas, no frigir dos ovos, eu acho que a principal posição vem você. Exato. Mas é um que perdeu muito espaço na seleção e quase ficou fora. Perfeito. Mas ele é um nome que, para a reserva, é um nome que serve. Compor. Né? Vou falar dos dois ao mesmo tempo. Gabriel Jesus e Firmino. E centroavante é o que é o melhor que a gente tem. O Firmino, ele joga... Eu falo mais uma vez, o Firmino joga muito bem sem a bola. Ele se movimenta muito, puxa a marcação, ele dá espaço para o Salah no Liverpool. O Salah, a explosão Salah é muito pelo Firmino. Isso, exatamente. E Gabriel Jesus e Firmino. Centroavantes, não há melhor. Perfeito. Ponto. Neymar é ele, pronto. Né? Toda a responsabilidade vai ser dele. O melhor jogador que o Brasil tem é ele. Será? Vamos ponto. ver aqui. Chegar no Fábio. Tyson. Ai, meu Deus. Bom Tyson era o Mike. Mike Tyson, esse era bom. Mike Tyson era fantástico. Pra mim, um dos melhores pugilistas que eu vi junto com o lutando. Muhammad Ali, né? Que eu vi lutando. Thomas Agora, Harris, jogando Sugar Ray futebol, eu acho que o Mike Tyson joga melhor, Fábio. Jogando futebol. Eu também não consigo entender, né? Podia chamar o Luan do Grêmio, né? Luan do Grêmio. É que nem volta porque nós falamos, né? nós falamos no... Referente ao Arthur. Ao Arthur. O Jô. O próprio Jô. O Jô fez um campeonato interessante. Que fez um ótimo campeonato. Perfeito. Agora, senhor Fábio Marcondes, sobre o ataque da seleção brasileira. Bom, vamos lá. Com direito à vinheta e tudo? Isso. Douglas Costa, na Juventus. Ótimo jogador, fez uma boa temporada na Juventus, foi campeão, inclusive, levou por muitas vezes o time da Juventus nas costas. Bom, Firmino, é o que você acabou de falar, o Firmino sem a bola, ele é muito bom. Inteligentíssimo. Porque ele é um jogador que ele se movimenta muito entre as linhas defensivas do adversário e abre espaço para quem vem de trás. Ou seja, aí o Gabriel Jesus pode entrar chutando por trás, na diagonal, etc e tal. Ótimo. Dá pra você trabalhar com ele juntos. Com ele juntos. Gabriel Jesus, primeiro que eu sou meio suspeito para falar do Gabriel Jesus, porque eu gosto muito da pessoa do Gabriel Jesus. Sim. E muito do jogador, porque como pessoa é uma excelente pessoa, humilde de caráter e um menino que tem muito ainda a crescer. E como jogador, excelente, uma campanha... E ó que teve a sorte de ter se machucado, mas foi muito bem, se recuperou a tempo. Do males o menor, né? Convocação justa. Tyson, não dá. Desculpa, com todo respeito à pessoa do Tyson, não tinha nem que estar lá. Tem o Luan, tem o Jô, temos aí, tinham tantos outros jogadores. Para levar o Tyson, levasse o Ricardo Oliveira. Exato. Que tá fazendo gol no Atlético Mineiro, um atrás do outro. Leva o Dudu do Palmeiras. Levasse o Dudu. O Dudu só não foi e o Tite explicou. Por causa das reclamações, é aquilo que a gente vinha conversando no caminho para cá. O Dudu, essa explosão dele em querer resolver tudo na fala e menos na bola, ele foi perdendo espaço. Agora, em relação ao Neymar. Qual Neymar que o Tite vai levar? Que Neymar você acha que ele vai levar? Que a grande dúvida é essa. É a grande dúvida. Qual Neymar? Porque a população está esperando o quê? O midiático ou o jogador de futebol? O que correu na primeira oportunidade porque tomou uma pancada nas costas e disse que estava fraturado e até hoje ninguém sabe se é fato, se é boato, ou se é o Neymar que tem
que chama a responsabilidade e vai jogar pro time e não pro ego. O Neymar da Olimpíada. O Neymar do Santos. O Neymar na Libertadores 2011 do Santos. Qual é o Neymar que você vai esperar lá? Porque se for o Neymar egocêntrico, individualista, que joga só pensando nele, não tem jogador. Agora, se você levar um Neymar coletivo como tinha no Santos, o Neymar da Olimpíada que jogou pro grupo, aí... Aquele que dá o passe pro outro fazer o gol, que faz a jogada. Que faz a jogada, que tabela com um colega de profissão para fazer. Aí é uma coisa. Agora, se você for levar o Neymar de 2014, que ficou aí uma péssima impressão... E tem agora a questão do Neymar, além de ter esse detalhe técnico, tem um detalhe tático físico. também. Não, e físico também. Porque ele volta de uma contusão que não sabe o que vai acontecer agora. Ele vem ele treinou no Paris Saint-Germain um dia já sumiu. 2 dias, e agora já foi para a Granja já Comari. Está no Brasil. Então, praticamente, o treinamento dele vai ser feito, a recuperação técnica dele vai ser feita dentro da preparação da Copa do Mundo. 27 dias para a Copa. Nós não sabemos qual vai ser o que vai acontecer com o Neymar. Além dessa questão física, tem a questão psicológica que o Fábio levantou. Rapidamente, né? O programa já está caminhando para os minutos finais, a parte final. Até onde dá para chegar com essa seleção? Com essa convocação, esquece aquela história do Penta, 5 estrelas. Com esse time, aquele pachequismo, com esse time, até onde dá para chegar? Olhando as crianças lá dos outros. Eu tento ver as outras seleções. Pelo menos nas quartas chega. Até as quartas chega. Não, pelo menos nas quartas. Pelo menos nas quartas. Perfeito. Sou Fábio Marcondes. Se chegar a primeira fase, que o grupo do Brasil é um grupo perigoso. Eu acho, é um grupo que joga como o Brasil. E é um grupo que tem 2 times com zagas altas. Zagas altas, tem isso também. Tem isso também. Os caras sobem. E o Brasil, quando jogou com times com zagas altas, sofreu para ganhar. Então, se chegar a classificar a primeira fase, mais adiante pode até ser que chegue. Eu quero primeiro ver essa primeira fase. Passou a primeira fase, a gente pode dizer onde vai. Ok, perfeito, Fábio Marcondes e Diógenes Cavalheiro. Mais uma vez agradeço a presença do senhor. Muito obrigado, senhor Fábio. O senhor Diógenes Cavalheiro, confundiu o senhor com o Fábio? Ele confundiu com o Fábio. Gente, muito obrigado e até a próxima. Senhor Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo, você que faz parte do time dos analistas. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima. Perfeito. Como vocês já perceberam, nós estamos começando em uma série, de programas que tem a temática da Copa do Mundo e será durante algumas semanas assim, nesse período prévio, início e meio de Copa do Mundo. Perfeito? É o Toque de Classe, junto da Copa 2018 na Rússia. Toque de Classe Futebol no Outro Nível se encerra agora. Eu gostaria de agradecê-los. Fiquem com Deus.